Então, vamos hoje falar da Paraxá Pekudei. A verdade é que é uma oportunidade que a gente não tem todos os anos, porque normalmente a Paraxá Vayakel e Pekudei, elas são lidas juntas. Então, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo falar muito da Paraxá Pekudei, a gente acaba falando da Paraxá Vayakel e a gente acaba não falando da Paraxá Pekudei. Então, vamos aproveitar a oportunidade esse ano, que é Shana Meuberet, como a gente tem um mês a mais, que acrescenta o Adar Beit, que a gente já começou, inclusive, o Adar Beit, a gente tem a oportunidade de algumas das parashiot, elas que normalmente são lidas juntas, elas são lidas separadas. Então, vamos aproveitar aqui a oportunidade para conhecer um pouquinho mais a fundo a Parashá Pekudei. A verdade é que os assuntos, por que que a gente normalmente junta a Parashá Vai aquele Pekudei? Porque na verdade, estão falando basicamente do mesmo assunto, que é a construção do Mishkan, da mesma forma que a Parashá vai aquela. A gente falou que é um pouco mais lemacê, tipo, na prática, enquanto as parashot Trumá e Tetzaveh fala dos comandos de Deus e um pouquinho também da Parashá Kitissá, essas duas últimas parashot falam sobre a construção propriamente dita. Então, aqui só um detalhe importante, a gente está terminando aqui o nosso segundo livro da Torá, e esse livro é chamado de Sefer Galut Ve'Ageulah, o Sefer do exílio e da redenção, da salvação. A grande pergunta é: o começo do livro é sobre a escravização do povo judeu e a libertação do povo judeu, os milagres, as 10 pragas do Egito, a abertura do mar. A grande pergunta é por que é chamado Sefer Galut Ve'Ageulah se a gente já teve a Geulah, a gente já saiu do Egito, há muitas parashiot, quer dizer, não é agora que a gente saiu. Por que que o livro inteiro é chamado de Galut Ve'Geulah? Então a gente tem que saber que existe a Galut física e existe a Galut espiritual também. Não é só o exílio fisicamente falando, existe também um lado do exílio espiritualmente falando. Enquanto a gente não recebeu a Torá, enquanto a gente não construiu o Mishkan, enquanto a gente não se preparou para entrar em Eretz Israel, a gente ainda está espiritualmente na Galut. Então, só agora, no final do livro, que é a construção do Mishkan e a Shekhinah, a presença de Deus, ela vai vir aqui para perto do povo judeu, agora sim é chamado a Geulah verdadeira, a verdadeira redenção, não só fisicamente falando, mas agora também espiritualmente falando sobre a redenção. Então, a Paraxá, ela vai falar sobre principalmente a construção, a fabricação das roupas aqui do Kohen Gadol. Então, seria um paralelo interessante que a Paraxá Terumá seria paralelo com a Paraxá Vayakel e a Paraxá Tetzaveh seria um paralelo com a Paraxá Pekudei, uma trazendo o comando e uma trazendo a construção propriamente dita, a fabricação propriamente dita aqui das roupas do Kohen Gadol. A gente sabe que eram materiais muito caros, estamos falando aqui de ouro, estamos falando de prata, mesmo os outros materiais, quer dizer, estamos falando de madeiras no meio do deserto, estamos falando de lã tingida, o tchelet, aquela cor azul celeste, que é feito com o sangue de um peixe chamado rilazon, que era extremamente raro também e era muito caro. Então, mesmo os materiais que parecem mais simples não são tão simples assim. Tudo são materiais extremamente caros. E a gente vai, logo no começo da Paraxá, o próprio nome da Paraxá já indica um detalhe interessante. Eile Pekudeia Mishkan, essas são as contas do Mishkan, Mishkan Aedut, que é o Mishkan do testemunho, Asher Pukad al Moshe, que foi contada por ordem de Moshe Rabbeinu. Significa que essa contagem aqui dos materiais que foram doados é o ponto inicial aqui da nossa paraxá, que é a prestação de contas aqui de tudo que foi doado para a construção
do Mishkan. Então, Moshe Rabbeinu, ele faz questão de prestar contas de tudo que foi doado, todos os materiais, em primeiro lugar, porque ele se sente responsável, já que os materiais foram levados para a porta da tenda dele. Todo mundo que quer doar deixava os materiais na porta da tenda de Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu, ele que fazia a distribuição de todos os materiais, ele que passava os materiais depois para o Betzalel e o Aliav, que eram os dois chefes de construção, os dois arquitetos-chefes aqui do Mishkan. Então, talvez ele se sentia um pouco mais responsável, já que as doações eram deixadas na frente da tenda de Moshe Rabbeinu. Só que a grande pergunta é, peraí, será que Moshe Rabbeinu tem alguma desconfiança sobre Moshe Rabbeinu que ele precisa agora ficar prestando contas? Estamos falando do maior do povo judeu, aquele que Deus pessoalmente veio falar sobre a honestidade, que chamou Moshe Rabbeinu de um Eved Neman, um escravo confiável. Em toda a minha casa não tem um Eved Neman como Moshe Rabbeinu, quer dizer, alguém que tem o selo de Kashrut do Criador do mundo, agora precisa ficar prestando contas, quer dizer, alguém desconfiava de Moshe Rabbeinu. Então, primeiro ponto aqui, independente se alguém desconfiava ou não desconfiava, Moshe Rabbeinu está ensinando para a gente uma lição sobre transparência quando a gente está lidando com coisas públicas. Quer dizer, quando eu estou usando dinheiro dos outros, eu tenho uma obrigação moral de prestar contas, porque sempre tem pessoas que podem desconfiar, sempre tem pessoas que podem achar que está tendo algum desvio, que está tendo aqui algum mau uso do dinheiro deles, e é uma obrigação, então, a pessoa, por honestidade, ela deve prestar contas. Existe um conceito chamado Marit Ain. O que é Marit Ain? Literalmente seria a visão dos olhos, a forma que a pessoa vê. Tem muitas situações que a gente não faz nada de errado, mas que essa situação pode causar com que as pessoas entendam de uma forma equivocada como se eu estou fazendo uma coisa errada. Vamos dar um exemplo. A pessoa ela tem um combinado com o dono de uma loja, eles são muito amigos, eles falam, olha, em vez de ficar andando com dinheiro no bolso, tudo que eu comprar da tua loja eu tenho que pagar, vamos fazer um combinado, toda vez que eu vier na tua loja, eu vou anotar num caderninho meu e uma vez por mês eu passo aqui no caixa, eu aviso todos os produtos que eu consumi e eu pago para você, tudo bem? E o dono fala, sem problema nenhum, pode fazer isso. Só que aqui tem um pequeno problema. Imagina alguém olhando do lado de fora, alguém está lá na loja, vê que entrou aquela pessoa, pegou o produto e saiu sem pagar. O que parece? Parece que ele está roubando. Então, isso é um problema chamado maritime. Se uma pessoa, ele está de kippah, ele está de tzitzit, ele está representando um judeu de Torá e mitzvot, essa pessoa aqui, ela está causando o que é chamado o Hilul Hashem. Vão olhar isso. Na verdade, Deus sabe que ele é honesto, Deus está vendo que ele não está fazendo nada de errado, mas as pessoas vão começar a achar que essa pessoa que veste kippah, que veste tzitzit, ele não é tão honesto quanto parece, e isso vai ser um Hilul Hashem. Então, maritime, a gente tem que tomar cuidado, mesmo nos pequenos detalhes de tudo que a gente faz para que as pessoas não entendam de maneira equivocada. Então, um exemplo na prática, alahá, se a pessoa ela vai, ela está cozinhando e ela quer fazer um estrogonofe. O estrogonofe normal, o estrogonofe não kasher, ele é feito com uma mistura de carne com leite. Se mistura creme de leite com carne, isso é uma proibição da Torá. Tem jeito de fazer kasher? Tem. A gente pode usar, por exemplo, leite de coco. Tem gente que usa maionese e também faz o mesmo estrogonofe. Então, tem uma alahá, se a gente vai servir estrogonofe para alguém e essa pessoa ela não está muito acostumada com a comida kasher e ela pode pensar que esse estrogonofe ele foi feito com a mistura de carne com leite, então é mitzvah deixar em cima da pia o leite de coco ou a maionese para que a pessoa possa ver que, na verdade, o que foi usado nesse estrogonofe, ele foi o leite de coco, a maionese, e não
creme de leite, como é a receita normal. Eu lembro uma vez, quando, no comecinho da Tchuvá, a gente foi num seminário que trazia um rabino para trazer provas da Torá, que a Torá é verdade, e eles prepararam um almoço muito gostoso, que era justamente com estrogonofe. E uma moça que estava participando do seminário, ela comentou, né, num grupo de amigos, ela falou, uau, como esses rabinos são bacanas, olha que legal, para trazer a gente de volta para a Torá, eles fazem até carne com leite, servem para a gente, para agradar a gente. Então, tem que tomar muito cuidado aqui, para que não passe uma impressão errada, mesmo que Deus está vendo que não tem nada de errado, a gente também tem que se importar com a opinião das pessoas. Vamos tomar muito cuidado só, não virar escravo da opinião dos outros. Eu só faço as coisas se os outros gostarem, se os outros concordarem. Não é isso. A gente faz o que a Hashem pediu para fazer, mas a gente sim também deve levar em consideração a opinião das outras pessoas quando a gente vai fazer alguma coisa, para que não transpareça que a gente está fazendo alguma coisa errada, mesmo quando a gente não está fazendo nada de errado. Então, Moshe Rabbeinu, ele é extremamente rigoroso com todos os atos dele, com todas as atitudes dele. Ele não quer de jeito nenhum que ninguém pense mal dele, que vão suspeitar que ele ficou rico graças ao que o povo judeu doou e ele pegou uma parte para ele, apesar que ele sim mereceria, já que ele nunca cobrou nada. Esses 40 anos que ele foi o líder do povo judeu, ele nunca cobrou um centavo desse trabalho, e não era um trabalho fácil. A gente sabe que lá para o final da Torá, Moshe Rabbeinu falou, Deus, eu não estou aguentando mais, se é para continuar com essa pressão do povo, eu prefiro que você me mate, porque eu não estou aguentando mais. E nesse momento Deus colocou os 70 anciãos, ele deu também profecia para 70 pessoas para ajudarem Moshe Rabbeinu na condução do povo, porque não era fácil ele conduzir o povo. Ele nunca ganhou um centavo por isso. A verdade é que Moshe era extremamente rico, mas como que ele ficou rico? Quando ele foi fabricar as segundas tábuas, a gente sabe, quando Moshe Rabbeinu desceu com as tábuas do Har Sinai, ele viu o retaégel, o bezerro de ouro, feito lá, as pessoas cantando, dançando. Quer dizer, o problema não foi só o bezerro de ouro feito, mas a reação das pessoas, como eles estavam felizes de estarem fazendo uma transgressão, uma idolatria, e ele quebra as tábuas, e aí ele vai pedir perdão para Deus, e Deus fala, olha, eu vou perdoar, mas já que você quebrou as primeiras tábuas, você que vai esculpir agora as segundas tábuas. Então está escrito Psal Lecha. Então, esculpa para você novas tábuas, e Deus que vai escrever novamente, mas as primeiras tábuas era Deus que fez e ele escreveu. As segundas tábuas, Moshe que fez as tábuas, e Deus vai novamente escrever nas tábuas os 10 mandamentos. O Urashi, quando fala essa linguagem Psal Lecha, esculpa para você, ele fala Psolet Lecha. Ele vai esculpir as duas tábuas onde estão os 10 mandamentos. Eles eram feitos de safira, quer dizer, uma pedra muito preciosa. E agora, quando ele vai esculpir a safira para ficar no formato das tábuas, vão sobrar restos de safira que valiam uma fortuna. Deus está falando para Moshe Rabbeinu, Psalecha, faça para você agora essas tábuas, e todo o psolet, tudo que sobrar, os restos dessa safira, eu estou dando de presente para você. E dessa maneira Moshe ficou milionário, sem nunca precisar cobrar um centavo, e principalmente, Deus os livre, sem nunca pegar absolutamente nada do que era do povo. Eu vi uma história fantástica, o quanto a desonestidade ele só faz a gente perder na vida. Teve um Rav chamado Rebbe de Chernobyl. Esse Rebbe, ele teve uma infância muito difícil. Ele ficou, desde a infância, ele ficou órfão de pai e mãe, muito jovem. Ele foi criado por uma tia, mas infelizmente essa tia tratava ele muito mal, e tudo que ela dava para os filhos, ele não dava para ele. Então dava uma moedinha para cada filho e para ele não dava nada. Preparava todo dia pãozinho com creme de leite para todos os filhos, para ele dava um pão seco.
Então, ele estava acostumado a ser tratado de forma diferente. Ele era ainda um menino muito pequeno, ele estava um dia com aquele pão seco dele, vendo todos os primos lá com pão, com queijo, e ele vê uma massa que estava lá na cozinha, e ele falou: quer saber, não vão me dar, eu vou pegar sozinho. E ele pega aquela massa e passa no pão dele, a hora que ele vai comer, ele descobre que aquilo era cimento. Então, o que ele aprendeu para a vida dele? Quando a gente quer pegar o que não é nosso, a gente perde, inclusive, o que a gente mereceria. Aquele dia, ele ficou, inclusive, sem o pão dele, já que agora o pão dele está com cimento e não dá mais para comer. Então, a honestidade é a base e grandes líderes do povo judeu foram testados justamente na área de honestidade e passaram. Infelizmente, a gente já não tem mais bons exemplos aqui no mundo sobre líderes que deveriam fazer as coisas em prol do povo. Óbvio, ninguém está falando que um líder não tem que ter o seu salário e que seja um bom salário pela responsabilidade do cargo, mas a gente sabe que, infelizmente, não faltam atitudes de desvio, de corrupção, de benefícios que a pessoa acaba ganhando ilegais quando ele chega num cargo de liderança. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ter um comportamento exemplar em relação à honestidade, principalmente quando nós estamos representando todo o povo judeu, quando a gente está fazendo negócios com pessoas de outros povos, a gente tem que ser extremamente cuidadoso, não só em fazer a coisa correta, mas demonstrar que estamos fazendo o que é correto para que não tenha aqui nenhuma sombra de dúvidas da nossa honestidade. É isso que Moshe ele está fazendo. Ele não precisava oficialmente prestar contas, mas ele sente essa necessidade moral de prestar contas de tudo que foi doado e aonde foi direcionado cada coisa que foi doada. Tem aqui um outro ponto também extremamente importante que está escrito no Midrash. Olha que impressionante de novo. Como era pesado para Moshe Rabbeinu ele liderar o povo judeu. Era um povo que a própria Torá chama de Kshei Oref, pessoas obstinadas, pessoas, em bom português, cabeça duras. Então, eram pessoas difíceis. Povo judeu, esse povo que saiu do Egito, era um povo que passou por muitas dificuldades, que realmente passou por uma vida muito difícil durante a escravidão egípcia e fizeram da vida de Moshe Rabbeinu um verdadeiro inferno. Então, olha que impressionante o que acontecia dentro do povo judeu. Por mais que Deus ele falava, olha o que Deus mesmo veio testemunhar, Lo ken avdi Moshe bechol beiti nemanu. O meu servo Moshe, ele é confiável na minha casa. Eu coloco a mão no fogo por Moshe Rabbeinu. Então, Deus está testemunhando que Moshe Rabbeinu é uma pessoa confiável. Mas o Midrash conta que Moshe Rabbeinu escutava as pessoas falando: uau, vocês perceberam que o pescoço de Moshe Rabbeinu ele engordou? Vocês perceberam? Ele deve estar comendo bem, deve estar agora comendo comidas mais caras, ele deve realmente estar aproveitando a vida aí com o dinheiro que ele desviou da construção do nosso Mishkan. Então, quando ele escutou esse tipo de zombaria, ele achou que ele tem que realmente prestar contas para acabar com qualquer tipo de lachonará, qualquer tipo de piada. O grande problema, pergunta o Rav Yosef Tzvi Salant, Zecher Tzadik Libraha, ele fala que o Talmud, ele ensina para a gente que o furto, ele já é mais grave que o roubo. A gente sabe que roubar, obviamente, é muito grave. O furto é mais grave ainda. Por que o furto é mais grave? A gente vê na prática, na punição, quem rouba alguma coisa, qual é o castigo da Torá? Ele tem que devolver ou o objeto roubado ou o valor correspondente ao objeto roubado. Se é um furto, se a pessoa vem na calada da noite, sem a vítima perceber, e ele entra sorrateiramente pela janela e ele rouba alguma coisa da casa, se alguém furta, ele tem que pagar o dobro. Então, a Torá está mostrando que ela está descontente muito mais com alguém que furta do que alguém que rouba, o que vai um pouco contra a nossa lógica. Para a gente pensaria que é muito mais grave alguém roubar, alguém ameaçar o outro,
do que alguém que vem na calada da noite, entra e pega alguma coisa sem oferecer nenhum tipo de ameaça, sem causar nenhum risco para a vítima. Mas a Torá fala para a gente o seguinte: alguém que rouba, ele mostra que ele não tem medo de ninguém, nem de Deus e nem das pessoas. Ele vai no meio do dia, à luz do dia, ele vai lá e rouba, ele não tem medo de ninguém. Mas alguém que furta, ele tem medo das pessoas, mas ele não tem medo de Deus. Quer dizer, é como se Deus não estivesse olhando. Eu vou numa hora que ninguém está olhando, mas quer dizer, parece que ele acha que Deus também não está olhando para ele. Ele tem mais medo das pessoas do que medo de Deus. Então a Torá dá uma multa que ele tem que pagar o dobro. Olha só que incrível. Está escrito no Talmud em Sanhedrin: se alguém furta um objeto do Beit HaMikdash, se existir um canai, o que quer dizer um canai? Canai é uma pessoa que é um zeloso pela honra de Deus, como aconteceu com o Pinhas, quando ele se levantou e matou o líder da tribo de Shimon, porque eles estavam fazendo um ato de promiscuidade em público. Então, imediatamente ele se levantou e aplicou a lei do Canai. O Canai, ele é tão zeloso que a Torá dá certas permissões. Normalmente, para aplicar uma pena de morte, precisa de julgamento, precisa de testemunhas, precisa de advertência antes. O Canai, ele pode matar sem julgamento. Se ele vê um ato que o nome de Deus está sendo publicamente manchado, ele pode levantar e matar a pessoa. Fala o Tratado de Sanhedrin que se alguém está furtando um objeto do Beit HaMikdash, então o Canai pode se levantar e pode matar essa pessoa. E a grande pergunta aqui, peraí, a gente sabe que roubo, normalmente, ele não é o roubo, ele nunca é punido na Torá com pena de morte. Quer dizer, óbvio que é grave, não estamos tirando a gravidade aqui do roubo, mas também não é tão grave para ser punido com pena de morte. Por que que, de repente, alguém que furta um objeto do Beit HaMikdash, ele teria aqui essa pena que o Canai pode levantar e matar essa pessoa? Então, a resposta não é o furto propriamente dito, mas, de novo, alguém furtar, a gente já viu que é mais grave do que o roubo por si só, porque você demonstra que você não tem temor a Deus e tem medo das pessoas. Pior ainda, alguém que furta um objeto do Beit HaMikdash, você está entrando na casa de Hashem e furtando dele, é como se nem na casa de Deus ele está enxergando as coisas. Isso é extremamente grave, quer dizer, é uma forma de você ignorar completamente Deus e, dessa maneira, um canai poderia matar essa pessoa imediatamente. O grande ponto aqui é Moshe Rabbeinu, que Deus deu selo de kashrut para ele, estão suspeitando que ele está furtando da casa de Hashem. Ele não está simplesmente pegando materiais do Mishkan, ele está pegando os materiais para a construção da casa de Hashem, não está roubando uma carteira na rua, não está furtando um objeto, um carro na rua, ele está furtando os objetos para a construção da casa de Hashem. Então, como pode ser que alguém vai acreditar que Moshe Rabbeinu está fazendo esse tipo de coisa, mesmo que tenha essas pessoas, tem meia dúzia aí de pessoas cabeça fraca que estão falando que Moshe Rabbeinu, o pescoço dele está engordando, ele está comendo bem, ele deve estar ganhando bem aí nas obras do Mishkan. Então, por causa de meia dúzia de zombadores, ele está preocupado e ele começa a prestar contas, ignora essas pessoas e continua a vida. Quer dizer, por causa de meia dúzia de desocupados, você vai parar tudo que você está fazendo para prestar contas. Moshe sabia a força da leitzanut, a força da zombaria, da piada. Às vezes tem muitas pessoas que tudo que você fala de Torá, tudo que você fala de mitzvot, a pessoa faz piada sobre isso, a pessoa leva tudo na brincadeira. Tem gente que acha, ele é uma pessoa bem-humorada, isso não tem nada de bom humor, isso é uma forma de denegrir, é uma forma de tirar a seriedade das coisas mais sérias da vida. A pessoa com uma piada, ela pode quebrar a seriedade de alguma coisa muito grave. Então, aqui, o que Moshe ele sabia? A força da zombaria. Esses poucos aqui, através dessa força de ficar zombando, de fazer piada, de falar que Moshe está mais gordinho,
eles vão começar a contaminar todas as pessoas, até que realmente o povo inteiro vai começar a desconfiar de Moshe Rabbeinu, e Deus nos livre, Moshe, ele não quer fazer um Hilul Hashem, ele não quer que seja Maritime, ele vai prestar contas aqui para Bezrat Hashem conseguir provar para todo mundo, para acabar com qualquer piada, qualquer coisa que possam falar mal do Moshe Rabbeinu. Então, a gente sabe que lá para frente, na história do povo judeu, tem um momento muito negro, muito manchado, que é a rebelião de Korah. Korah consegue se rebelar contra o seu primo, Moshe Rabbeinu, ele consegue 250 seguidores, fora mais alguns líderes aqui da rebelião, e não é só isso, esses 250 seguidores foram os que foram atrás dele, mas no povo tinha muita gente que estava apoiando o Korah. Tem algum grande rabino, não vou me lembrar agora quem é, mas que ele conta que ele lembra que ele tinha ele era a reencarnação de alguém que viveu no deserto. Ele tinha lembranças dessa encarnação dele na época do deserto, e aí alguém perguntou para ele, falou, olha, na época do Korah, você estava a favor do Korah ou estava a favor de Moshe Rabbeinu? E ele falou, eu estava neutro na história. E as pessoas falaram, então, você não era tzadik naquela época, se você estava neutro. Você não está entendendo. Para ser neutro naquela época, precisava de uma força espiritual sem tamanho, porque era tão grande a força do Korah. E a pergunta é, como que alguém tinha força para se levantar contra Moshe Rabbeinu? E a resposta é a zombaria, a piada, fazer as coisas, você começar a denegrir alguém com piadas ou denegrir alguma coisa sagrada de uma maneira debochada. Tem muita gente que é debochado e parece que é uma pessoa bem-humorada, não tem nada de bom humor. O deboche normalmente é uma forma de proteger o próprio ego, atacando o outro, atacando as crenças do outro, de uma maneira que realmente você começa a denegrir, todo mundo dá risada e começa realmente a tirar a seriedade das coisas. Moshe Rabbeinu sabia que essa é a força da zombaria, e assim funciona, infelizmente, o mundo. É muito mais fácil criticar do que elogiar alguém, é muito mais fácil criticar do que sugerir alguma coisa. Então, a grande ideia da Torá é, se você tem críticas, se você não gosta de alguma coisa que alguém está fazendo, venha com soluções, trazer os problemas, qualquer um sabe trazer. Venha com soluções para a pessoa. Olha, eu acho que isso não está bom, a minha sugestão é você fazer dessa maneira, dessa e dessa, porque vai resolver tudo o que está acontecendo de errado. Quer dizer, vem com alguma solução. Olha só que incrível, teve um jovem pintor que ele tava fazendo aulas, ele estava com um grande mestre da pintura que ensinava para ele todas as técnicas de pintura, e de repente o mestre falou para ele, olha, eu acho que você está pronto, eu quero que você vá para cima de uma montanha, que você veja lá uma paisagem muito bonita e pinta um quadro. Vai ser seu primeiro quadro aqui depois de você ter terminado o curso. Então, o homem vai lá e ele faz uma pintura, realmente uma pintura muito bonita, mas vamos lembrar, é a primeira pintura da vida dele. Óbvio que tem alguns defeitos, ainda não está 100% perfeito. Então, o mestre fala o seguinte, eu quero que você exponha em praça pública para que as pessoas elas venham dar a opinião delas. Então, ele colocou o quadro lá e ele colocou alguns pincéis e colocou uma frase. Essa é a minha primeira pintura. Se você tem alguma crítica, faça um X aonde você acha que não está bom. E no dia seguinte ele vai lá na praça, hora que ele vê o quadro dele, uau, tem mais X lá do que já não dá mais para ver a pintura, de tantos rabiscos, ele começa a perceber que não foi só uma pessoa, várias pessoas estavam lá criticando a obra dele, ele ficou arrasado, ele já não queria mais pintar. O mestre chamou ele e falou: espera, eu quero te ensinar uma lição importante, eu quero que você vá de novo na montanha e faça de novo a mesma paisagem e traz o quadro para cá. O menino estava bem desanimado, com tantas críticas, ele vai lá, ele pinta de novo, mas está muito triste, ele coloca o quadro de novo na praça central, mas agora o mestre coloca um outro letreiro.
olha, por favor, eu sou um aprendiz de pintura, eu quero que você aponte meus erros e tenha aqui o pincel com as tintas, faça melhor do que eu. Se você quer me criticar, tudo bem, eu aceito, contanto que você faça aqui no quadro melhor do que o meu desenho. E no dia seguinte o quadro estava exatamente igual, ninguém mais criticou ele, porque é fácil criticar os outros, mas você faz melhor que o outro? Não, então, por que você é tão crítico com o trabalho dos outros se você não faria melhor? Então, a gente tem que ter um pouco desse costume, isso é muito importante, quando a gente vai criticar alguém, a gente pode ter críticas, é óbvio que a gente pode, mas primeiro, a forma como a gente faz a crítica é muito importante, não para denegrir, não para machucar, e sim tem que ser com o intuito de ajudar o outro. Só que o mais importante é venha com soluções, venha com sugestões aqui, o que a pessoa pode fazer para melhorar, e Bezrat Hashem, dessa maneira, realmente você vai estar dando a contribuição. Só ficar falando mal, ou pior ainda, zombando e sendo debochado do que os outros fazem, isso é uma atitude muito feia, isso contamina outras pessoas e só deixa todo mundo para baixo. Isso não tem absolutamente nada de construtivo e não é uma atitude esperada pela Torá. Tem um outro ponto aqui na prestação de contas de Moshe, que a gente vê que Moshe Rabbeinu, ele prestou contas aqui de todos os materiais. Então, por exemplo, Kol Zahav Asui Lemelachá, Bechol Melechet HaKodesh, Vai Zahav Atnufá, Teshav Estrim Tikar, Besheva Meot Shloshim Shekel. Então, ele traz aqui a conta total de quanto tem de ouro, Beshekel HaKodesh, Bekesef Kudei Aidá, e ele vai fazer a prestação de contas da prata também, e assim ele vai, material por material, falando qual era o total. Só que aqui tem um detalhe que chama muita atenção, que também Moshe Rabbeinu presta contas aonde foi usado cada material, para ter certeza que o que foi doado foi efetivamente usado na construção do Mishkan e não teve nenhum desvio. Moshe Rabbeinu não fez joias para sua esposa, Moshe Rabbeinu não usou nenhum material, não usou as madeiras para fazer a viga da casa dele. Tudo que foi doado foi usado, então ele presta as contas de quanto tinha e aonde foi usado cada pedaço, cada parte, cada quilo daquele material que foi doado. Só que se a gente prestar atenção, não existe a prestação de contas do que foi usado o ouro. O ouro não tem a prestação aqui de contas sobre aonde foi usado. Tem o total, mas não aonde foi usado. Por que Moshe Rabbeinu ele não prestou contas sobre o ouro? Fala o Rav Yohanan Zweig, olha que ensinamento incrível para a gente pegar aqui da Paraxá para nossa vida. Quando uma pessoa ele doa alguma coisa, cada um doa com certas intenções. Tem pessoas que estão fazendo a doação Lechem Shamayim, tem pessoas que estão doando com segundas intenções. Às vezes a pessoa quer doar pela honra dela, às vezes a pessoa quer doar para receber alguma coisa de volta. Então, o único que conhece realmente o coração de cada um é o Criador do mundo. A verdade é que os três metais aqui que foram doados, o ouro, que é chamado de Zahav em hebraico, a prata, que é chamado de Kesef, e o cobre, que é chamado de Nehoshet, eles representam, na verdade, três tipos de doações. Eles são, na verdade, as iniciais de três tipos de doações. O Zahav significa Zé Anotem Bari, aquele que doa quando ele está saudável, ele não quer nada em troca, ele está bem, ele está tranquilo, ele está doando sem esperar nada em troca. Essa é a doação mais altruísta, essa é a doação verdadeira, sem esperar nada em troca. Tem o outro que é o doador Kesef, o doador prata. O que significa o doador prata? Kesheyesh Sakaná Porret. Quando tem algum perigo, ele fica com medo e ele doa para quê? Olha, eu vou doar a Deus, mas me manda uma cura aí, por favor. Eu estou doando e você vai me ajudar também, Bezrat Hashem, a me curar aqui da minha doença. Então, ele está doando, óbvio, ele tem boas intenções,
mas ele também quer receber alguma coisa. Ele está disposto a abrir mão do que é dele, mas ele tem um interesse de receber. Já é um nível mais baixo, já não é um nível tão alto quanto a doação ouro. Tem uma terceira doação chamada Nehoshet, a doação cobre. O que significa essa doação cobre? Netinat Role Sheamar Tnu. A doação de um doente que ele fala den. O que significa isso? Uma pessoa que já está numa doença, que já não tem cura, ele já está no final da vida, ele já viu que não tem mais o que fazer, ele já está quase moribundo, já está partindo dessa para melhor, e ele vira para os filhos dele e fala: quando eu falecer, eu quero que, pela elevação da minha alma, vocês doem uma parte do meu dinheiro para caridade. Essa pessoa é pior ainda, porque ele só está doando para receber alguma coisa, ele quer só os méritos da doação e ele não quer nem abrir mão do que é dele, ele está esperando morrer para que os filhos doem, mas ele não quer doar nada, quer dizer, ele não quer abrir mão do que é dele e ele quer receber coisas de volta. Esse é o doador Nehoshet, é o doador cobre, que seria um nível ainda mais baixo. O que isso tem a ver com a nossa pergunta aqui da prestação de contas do ouro? Olha que ideia incrível, e isso tem que, todo tempo, a gente tem que olhar para a gente mesmo e Bezrat Hashem tentar aprender aqui com o que a Parashá está ensinando. Tem uma regra no Talmud, no Tratado de Kiddushin, que fala o seguinte: cola posel, bemumó posel. Todo aquele que invalida alguma coisa no outro, todo aquele que vê um defeito no outro, bemumó posel, ele está vendo, na verdade, uma projeção dos seus próprios defeitos. Tudo que incomoda em uma outra pessoa, de certa maneira, é algo dentro de você que tem que ser consertado. Isso é impressionante quanto a gente vai percebendo isso na prática. Infelizmente, também a gente percebe nos outros e não percebe na gente mesmo. Mas, em geral, pessoas que não são honestas, eles estão sempre desconfiando dos outros. Pessoas que não são boas estão sempre reclamando da falta de bondade dos outros e assim por diante. É impressionante como as pessoas sempre enxergam nos outros os seus próprios defeitos. Por que Deus fez isso? É um ato de bondade de Hashem. Ele colocou um espelho nas outras pessoas para que eu possa enxergar os meus erros e não queira consertar o outro. Procura os teus erros, não os erros dos outros. Então, Bezrat Hashem é uma maneira que Deus ele deu para a gente, para Bezrat Hashem, a gente poder consertar todos os erros que a gente tem. Então, como a gente não consegue olhar o erro dentro da gente mesmo, a gente sempre julga nós mesmos de uma maneira positiva e os outros de uma maneira negativa. Então, Deus falou: então eu vou te ajudar. O que você vê de defeito no outro, na verdade, é o que você precisa consertar. Ah, mas Rav, não pode ser. Eu me incomoda ver alguém roubando e eu nunca roubei. Eu não estou falando que você sai assaltando carteira na rua. Mas será que você é completamente honesto em todos os detalhes? Tem muitos níveis de roubo. Roubo não é só sair assaltando carteiras na rua, tem outros níveis de desonestidade, tem roubo do sono dos outros, tem roubo de furar uma fila, você está roubando tempo, tem gneivadat, roubar o pensamento de uma pessoa que ela acredita que você vai fazer uma compra com ela e, na verdade, você não queria fazer a compra com ela. Você só queria saber o preço porque você quer dar o preço para o teu produto. Você liga para uma loja só para saber o preço deles, para definir o teu preço. Isso é gneivadat. Você está roubando o dado de uma pessoa, o pensamento dela. Ela achou que ia fazer uma venda e não era um comprador verdadeiro, era só alguém querendo saber o preço. Então, tem que tomar cuidado, tem muitos níveis de roubo. Se está incomodando, significa tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso mudar também. Então, o ponto aqui, olha que incrível. A gente falou que tanto o Kesef quanto o Nefoshet, a prata e o cobre, eles representam doações que não são doações completas, não são doações que a pessoa está dando com as melhores intenções do mundo, são doações com interesses. Quem doa com interesse já não é uma pessoa que está 100%. Essa pessoa cola possel bemumó possel. Ele vai sempre achar que os outros
também estão fazendo as coisas com segundas intenções. Da mesma forma que ele faz coisas com segundas intenções, ele desconfia de todo mundo. Então, aquele que doou a prata e o cobre, ele quer prestação de contas, porque ele desconfia que Moshe Rabbeinu está roubando. Mas aquele que doou ouro, esse doou com o coração completo. O que ele vê no outro? No outro ele também vê o coração completo. Então ele não desconfia. As pessoas que doaram ouro, eles não pediram prestação de contas, porque não precisa. Eles fazem a coisa Leshem Shamaim, completamente voltado com os corações para o céu, e é isso que eles olham nas outras pessoas, que todo mundo faz Leshem Shamaim. O contrário, aquele que faz uma doação com segundas intenções, ele desconfia de todo mundo e ele exige também que os outros façam prestação de contas por causa disso. Então, a gente sempre tem que usar essa regra, uma regra importantíssima, cola possel, bemumó possel. Todo aquele que faz uma coisa errada, que vê uma coisa errada no outro, na verdade é um reflexo dos seus atos errados que ele precisa mudar, mesmo que às vezes a gente vai ter que investigar, a gente vai ter que procurar um pouquinho mais aonde pode estar esse tipo de erro que está me incomodando no outro, mas se a gente procurar de forma sincera, a gente vai encontrar e Bezrat Hashem a gente vai poder fazer o conserto de todos os nossos erros. Vamos só para a gente terminar um último ponto aqui. Finalmente, o Mishkan ele fica pronto, Baruch Hashem, e está escrito que o Vayaviu Eta Mishkan el Moshe Vetaoel Vetkol Kelav. Então, quando eles terminaram a fabricação do Mishkan, as peças todas foram trazidas para Moshe Rabbeinu. Então, Urashi, ele pergunta, peraí, se Deus deu tanta sabedoria para os construtores, para eles fazerem o Mishkan, ele colocou sabedoria no Betzalel, todos os tipos de construção, todos os atos lá que precisavam ser feitos, por que eles já não montaram o Mishkan? Por que o Mishkan foi levado, desmontado para Moshe Rabbeinu? Para que Moshe, ele pessoalmente, fizesse a montagem do Mishkan. Então, por que isso? Está escrito que a verdade que os construtores tentaram montar o Mishkan, mas não conseguiram. O Mishkan ele era tão pesado que ninguém conseguiu montar o Mishkan. Então, o Mishkan foi levado para Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu ele conseguiu montar o Mishkan. O Midrash fala que por que Deus fez isso? Por que Deus não ajudou? A gente sabe que quando os construtores foram fazer a construção do Mishkan, os trabalhadores eles não sabiam fazer os trabalhos para construir, para mexer com ouro, para mexer com madeira, ninguém tinha essa aptidão e Deus iluminou eles. Por que Deus não deu a força para esses construtores para eles levantar o Mishkan? Na verdade que Moshe também não conseguiu levantar o Mishkan. Deus fez um milagre. Moshe começou a levantar, ele não conseguiu terminar de levantar o Mishkan e Deus ele fez um grande milagre e ele terminou o serviço para Moshe Rabbeinu e mesmo assim está escrito que Moshe levantou o Mishkan. Daqui a gente aprende, faz a tua parte, faz o que dá para fazer e Hashem ele vai fazer o resto e você vai ter o mérito de ter feito tudo o que você podia ter feito. Mas o Midrash fala algo aqui muito, muito interessante, fala que Moshe Rabbeinu estava muito triste por não ter participado da construção do Mishkan. Então Deus viu que ele estava triste e falou, Moshe, não fica triste, eu vou te dar o mérito de você levantar o Mishkan. Por mais que você não participou da fabricação, eu vou te dar o mérito de levantar o Mishkan. Mas aqui tem uma pergunta óbvia, porque tem um Midrash que fala para a gente que Moshe estava presente 24 horas por dia, por mais que, óbvio, tem o Betzalel, tem o Aliav, os dois líderes lá da construção, mas isso não isenta Moshe Rabbeinu de estar presente, de estar circulando na obra. Ele que viu lá no Monte Sinai todos os detalhes da construção, óbvio que ele também supervisionava, também estava presente lá no chão de fábrica, vendo a construção do Mishkan. Então, que história é essa do Mishkan? Que ele estava triste, do Midrash, perdão, que ele estava triste por não ter construído o Mishkan junto com o resto do povo. E a resposta é
e aqui uma ideia muito importante para a nossa vida. Óbvio que ele participou, mas ele não tinha colocado a mão na massa. Ele participou verificando, supervisionando, isso é óbvio que ele participou, mas Moshe Rabbeinu estava sentindo que ele não conseguiu colocar a mão na massa. E o que teria mudado se ele tivesse colocado a mão na massa? A gente tem que saber que quando a gente tem aqui algum ato, quando eu atuo sobre alguma coisa, eu estou trazendo uma ashpa'ah, uma influência espiritual sobre o mundo material. Quer dizer, quando é uma coisa só intelectual, então aqui eu não consigo interferir tanto no mundo material, mas quando eu coloco a mão na massa, eu estou fazendo uma ashpa'ah, eu estou influenciando sobre o mundo material. E olha que interessante, o Sefer Ahinur, para quem está acompanhando o Sefer Ahinur, que a gente está, as aulas de segunda-feira, na mitzvah 16, logo no começo do curso, a gente viu que tem uma mitzvah muito importante, a forma que a gente vai comer o nosso Korban Pesach. Tem proibição de quebrar o osso, tem proibição de cozinhar com o Korban Pesach, ele tem que ser grelhado e não cozido com molho. Por que tudo isso? O Sefer Ahinur explica que o comportamento de como você come o Korban Pesach vai influenciar quem você é. Quebrar o osso era um costume dos pobres, que não tinham muita carne, e quando eles têm um pouquinho de carne, eles querem aproveitar até o tutano que tem dentro do osso. Cozinhar a carne no molho faz com que a carne incha, grelhar faz com que a carne diminua. Isso é costume dos ricos, grelhar carne. Os pobres, eles cozinhavam com molho para ter mais carne. Os ricos comiam a carne mais saborosa, mesmo que ela diminui o tamanho. Então, olha o que o Sefer Ahinur ensina para a gente. Todo comportamento com Korban Pesach é que os atos que você vai fazer vão te influenciar. Moshe Rabbeinu está sentindo a falta de colocar a mão na massa. Quando eu faço as coisas, eu causo um impacto sobre o mundo material e esse impacto volta para a própria pessoa. Enquanto é só uma ideia, isso não influencia tanto a pessoa quanto os atos que ela faz. Por isso, a gente tem que tomar tanto cuidado com os atos. Não adianta só ter um bom coração, tem que ter bons atos na vida. Faça bons atos, ajude os outros, faça coisas positivas, que isso vai influenciar para a gente se transformar em pessoas melhores. Bezrat Hashem, a gente tem que saber, o Hafetz Haim, ele ensinava que uma pessoa, por exemplo, que uma vez um velhinho foi falar com ele e falou: Olha, Rav, eu comecei a estudar Talmud muito tarde e para mim está muito difícil. Um mês de estudo, eu consegui estudar uma página de Guemará. Eu continuo ou eu paro, Rav? Eu estou pensando em estudar outras coisas. Eu acho que eu estou gastando meu tempo. O Hafetz Haim já estava bem velhinho e ele fala: Peraí, não entendi. Você estudou 300 páginas? Então acharam que o Hafetz Haim não escutou, ele repete de novo. Não, Rav, eu estudei uma página só em um mês. Ele falou, 300 páginas em um mês? Óbvio que continua. Aí a família do Hafetz Haim também começou a ficar preocupada. Rav, ele está falando que é uma página. E ele repete pela terceira vez, 300 páginas de Talmud. Óbvio que continua estudando Talmud. Então, a família já entendeu que ele está ouvindo, quer dizer, não pode ser que 3 vezes seguidas ele não escutou, e aí o Hafetz Haim se explicou. A gente tem que saber que, de acordo com a dificuldade para fazer alguma coisa, assim vai ser a recompensa. Se é tão difícil para você estudar uma página de Guemará, isso no Shamaim é considerado como se você estudou 300 páginas. Continua fazendo, continua estudando, e Bezrat Hashem, através desse estudo, através do teu envolvimento em fazer coisas boas, isso vai te trazer méritos muito grandes. Isso que Moshe estava triste, ele queria colocar a mão na massa, mas ele não teve oportunidade. Hashem deu de presente, você vai levantar o Mishkan e com isso você vai estar fazendo também bons atos, não só intelectualmente, mas com as tuas próprias mãos, e isso vai te elevando e te construindo como uma pessoa melhor. Shabbat Shalom.